Legal. Nuno, a gente não pode deixar de lembrar, quando fala do nome do seu pai, quando fala de Ayrton Senna, existe uma ligação muito forte entre os dois, principalmente no que diz respeito não só a condicionamento físico, mas o condicionamento mental, o emocional. Isso era uma coisa muito forte que seu pai trabalhava e você continua trabalhando hoje. Me fala a importância disso para um atleta de alta performance. Olha, eu vou dizer que a parte mental é determinante, né? A gente sabe disso. Meu pai, ele usa uma imagem que ele fala que se você pega os 100 tenistas do ranking mundial, né, todos eles têm chance de ganhar o torneio, porque assim, o nível técnico é muito parecido, né? Você pega essa peneira de 100, 50 tenistas, é muito parecido. E o diferencial realmente está nessa coisa de acreditar na confiança, de desenvolver essa confiança ou não. Tem gente que é leão de treino, né? Que treina super bem, né, Fuscão? Sim. Treina bem, chega na competição, né? Adrenalina, não consegue segurar a emoção. E existem técnicas para isso, existem caminhos para isso. E meu pai, há muito tempo, ele vem trabalhando isso, né? Desde a década de... Em 58, meu pai treinou o bicampeão mundial de basquete, que é o Valdemar Bradkauskas. Então, em 58, ele já estava treinando bicampeão. Então, imagina quanto tempo de janela ele tem. Né? Então, assim, e ele aprendeu muito porque ele foi um ex-atleta. Meu pai também, ele foi um decatleta, ele fazia decathlon, ele fazia ginástica olímpica, ele fazia giro gigante. Então, ele era um ginasta. Então, assim, meu pai ele foi um grande atleta, né? Ele competia nas 10 provas do atletismo, imagina isso. Meu pai era absurdo, assim, ele parecia um deus grego, né? Você vê a foto dele, assim, super definido, né? Aquele corpo realmente atlético. E aí a gente vem trabalhando com atletas desde então e eu segui os passos dele. Desde menino, com 5 anos eu estava numa pista de atletismo acompanhando ele. Acompanhei todo o treinamento do Ayrton Senna também. Você trabalhou junto desde com ele o primeiro quando dia. Ele treinava o Ayrton? O Ayrton foi minha escola também de treinamento mental, né? Eu ficava sempre colado com meu pai, né? Enfim, porque ali no Ayrton eu já tinha, foi 84, eu já tinha 18, foi bem quando eu comecei. Eu comecei com 18 anos já a trabalhar com meu pai, já trabalhar com atletas, então já são 41 anos de história. Legal. Sabe que o mais legal pra gente, como jornalista que cobriu na pista, Ayrton, Piquet, Emerson, são histórias de bastidores. Pensa alguma sua com o Ayrton e com o seu pai? Olha, com o Ayrton tem várias, né? Assim, tem uma muito engraçada. No primeiro dia que o Ayrton chegou, eu fiz questão de ir, porque eu sabia, meu pai treinar um cara da Fórmula 1, que ia pra Fórmula 1, e o Ayrton procurou meu pai porque ele desmaiava. Ele foi fazer um teste na Fórmula 1 e ele veio da Fórmula 3, que era uma prova de meia hora, de 30 minutos. O patamar é outro, né? Aí foi de 1 hora para 2 horas, ele falou, caramba, eu preciso fazer uma preparação física, e por acaso 2 jornalistas indicaram meu pai, o Odir Cunha e o Lito Cavalcante. Os dois falavam, tem um cara que é muito bom lá na USP, porque meu pai trabalha com tenistas na época, meu pai trabalhou com vários tenistas profissionais, vários mesmo, assim, Cássio Mota, Rocevar, o Eduardo Cinza, que depois veio o Jaime Cinza. Então meu pai trabalhou muito com tênis antes de trabalhar com automobilismo. Então, e aí eles se conheceram no primeiro dia. O Ayrton chega e o Ayrton era muito tímido. O Ayrton era uma pessoa muito, muito tímida. Ele não falava nada. Assim, no primeiro dia ele ficou mudo. Chegou quietinho e muito magrinho, porque né, naquela época não fazia preparação física. Sim. Então ele chegou ali magrinho, meu pai falava franzino. E ele, quando foi fazer um teste, só que ele era muito agressivo e muito competitivo. Quando foi fazer um teste de deslocamento lateral, ele arrancou a placa de tatame do Centro Olímpico. Claro que o Centro Olímpico também está com a placa meio, enfim, sucateado, né? E ele é tão competitivo que ele arrancou a placa fora. Ele quis fazer um tempo tão bom. A excelência, né? Exatamente. Ele é muito competitivo. Que ele sempre buscou. Fuscão, eu quando era moleque, a gente sempre fala sobre isso, principalmente a minha geração de moleque, a gente é do mesmo ano, 1957. O pai colocava a gente no judô. E a preocupação, lembro, no judô, não era só aquela coisa de você se defender na escola, mas eu sempre vi no judô uma coisa muito forte, que o sensei, né, que era o professor, trabalhar o mental. Eu vi que tinha esse trabalho muito forte. Você vê isso como um dos grandes predicativos, não só do judô, mas automobilismo, quando a gente fala isso, da importância de trabalhar esse mental para esse cara ter controle não só do carro, mas também da cabeça? Com certeza. Eu sou fanzaço, né? Quando eu vou pro Japão, tive 3 oportunidades e, assim, acho que alguma encarnação nasci lá, porque eu me sinto em casa. E os japoneses, eles são muito respeitosos e eles ensinam educação. Hoje, uma coisa que está um pouco em falta no mercado. Quando você entra numa academia, você aprende a sentar, esperar,
recuperar, a lutar, a fazer, a ajudar até o adversário quando ele cai e se machuca. Então isso, para mim, é fundamental. E eu era um garoto que eu achava que eu era um perdedor. Porque tudo meu irmão era bom e eu era tudo ruim. Então eu ia mal na escola, eu não me dedicava, porque, eu sou ruim. E aí, o que acontece? Eu adorava que meu irmão era bom, mas eu não era. Quando eu comecei a fazer judô, ganhar campeonato, eu comecei, por que eu tô indo bem no judô? Porque eu treino bastante. Se eu treino bastante, eu vou ser melhor? Então eu vou fazer isso na minha vida. Fui bem, comecei a melhorar as notas, entrei com 17 anos no curso de engenharia na FEI, me formei com 22, tudo aconteceu muito cedo. Eu fui para a Olimpíada com 18 para 19 anos, eu era o atleta masculino mais novo, ganhei meu primeiro brasileiro quando eu era primeiro ano juvenil, com 16. Tudo aconteceu muito cedo. Por quê? Porque eu me dediquei muito. Se eu pudesse, eu não ia nem para a escola, eu só ia treinar. Nuno, isso que ele está falando é bem legal, de você ter determinação, e a gente vê que isso era uma das características do Ayrton, a determinação, aceitar somente a excelência, né? Ele tinha protocolos que a gente via na pista impressionantes do cuidado com o carro, era o primeiro a chegar no box e o último a ir embora. Ele praticamente, eu até dizia o seguinte, o Ayrton era literalmente casado com o carro de corrida. É verdade. Nos treinos você já falou que ele tinha essa determinação, então um pouco até antes de 84, que ele entrou na Fórmula 1, ou seja, em 84, e já mostrando, dando um super cartão de visita com a Toleman, que não era uma equipe de ponta. Como que você compara, e você passou por essas gerações todas, aquele atleta de performance na época do Ayrton Senna 84, para hoje, a gente está falando isso aí praticamente 41 anos depois. Mudou muito o conceito do trabalho físico para o piloto, para o atleta. Nossa, porque eu lembro também que uma coisa era assim, o cara tinha que ser forte, tinha que ser malhado, e hoje não existe mais, você tem que estar tonificado, e principalmente quando passa de uma certa idade, não é isso? Então, mudou muito, Alex. Assim, eu acho que mudou radicalmente. Se você pensar, o Ayrton, ele foi o primeiro piloto a fazer uma preparação física e mental profissional na Fórmula 1. Então, na verdade, ele foi pioneiro, porque você pega o Nelson Piquet, o pessoal... James Hunt. A gente vê a foto dele sentado no murinho, tomando cerveja e fumando. Não existia. O Ayrton foi o primeiro mesmo. Assim, ele abriu a porta, porque ele percebeu muito rapidamente que ele tinha que se dedicar para a parte física, que ia fazer diferença para ele. E ele foi muito dedicado. Ele era assim, não perdia dia de treinamento, ele era obsessivo com o treinamento também. E 5 anos depois, ele atingiu uma excelência física muito alta. Então, ele era muito exigente também com a parte física e mental. E a parte física, para você ter uma ideia, ele chegou 5 anos depois a ter 70 mililitros de VO2 máximo, uma coisa assim, como se fosse um atleta de maratona. Exato. Né? Então, assim, ele corria 5 vezes por semana, 2 horas de corrida. Ele era um cara muito focado na parte física. E na parte, a gente não trabalha com musculação, né? A gente trabalha muito com um trabalho funcional, que é muita área do Fuscão hoje em dia, na 4AX. E a gente sabe que o trabalho funcional para o atleta ele é muito melhor. O atleta não pode perder a agilidade, ele tem que fazer coisas que são mais funcionais, tem que exigir o corpo de uma maneira muito mais completa. Exato. Não só musculatura, né? Aquela coisa do bodybuilding, que é crescer o músculo. Tem que ter funcionalidade muscular. Então mudou completamente. Hoje em dia a gente sabe que tem que ter mobilidade, alongamento, né, flexibilidade. Então, assim, não é só a parte muscular. E um atleta que... O Ayrton ele era muito definido também. Ele tinha uma musculatura que não era um grande volume, mas, por exemplo, ele fazia série Fuscão. Você conhece a oitava, não? A manobra da oitava, que é você subir na barra, jogar o corpo por cima e voltar? Sim. Ele fazia 3 séries de 10. É um absurdo, assim. E sem botar o pé no chão. Então, fazer 10... Assim, ele era muito sobrenatural. Muito preparado, né? Porque ele levava muito a sério. Ele era muito obsessivo. Ele sabia que aquilo fazia diferença. Uma coisa que ele falava é que quando ele... depois de 2 horas de corrida... Ele sentia que, principalmente na última meia hora de corrida, ele percebia que os adversários iam baixando o ritmo, a intensidade. E ele falou, não, e eu posso correr mais 2. Ele fazia questão de ter uma performance também que ele aguentava 3, 4 horas de corrida, se tivesse. Então, na verdade, ele crescia no final. Então, a gente percebia isso muito. Agora, olha só que curiosidade e coincidência. Eu, quando convidei esses 2 amigos aqui para estarem comigo no Ligados, eu não sabia, fiquei sabendo agora ali nos bastidores, que o Ayrton treinou já na academia do Fuscão em 1984, levado
pelo seu pai, pelo Nuno Cobra. Conta um pouco dessa história aí, Fuscão. Foi assim, em 84 a gente tinha uma academia, a Training, né, no Itaim, e o Nuno nos procurou, seu pai. Falou, olha, eu tenho uns atletas de tênis que lá no Pinheiros não tinha ainda uma academia, era um levantamento de peso, era uma coisa adaptada. Quase nada. Nada. Aí você pode treinar à tarde. Eu falei, ó, das 2 às 4h30, 5 horas, tranquilo. E ele ia, levava lá os 4, 5 atletas e treinava. Passou um mês, 2 meses, ele falou, olha, eu tenho um cara para trazer aqui, mas eu quero ver se eu posso. Eu falei, quem é? É um cara da Fórmula 1. Nossa, eu amo. Eu ia em Interlagos, assisti o Emerson, assisti Piquet, eu sou fãzaço. Aí falei, vai dizer que é o Ayrton Senna, é ele mesmo. Eu falei, caraca! Aí, no primeiro treino, foi tão engraçado, porque eu falei, pô, não posso fazer um papel ruim. Aí eu cheguei pra mim, eu dava aula de judô. E o Nuno acompanhava junto aí? Sim, sim. Chegaram os dois pra treinar, né? E o Ayrton tinha uma perua Mercedes. Ninguém tinha perua Mercedes. É a única perua Mercedes em São Paulo. Então, quando chegava, a gente sabia que era ele. Cheguei pra molecada de judô, que tinha treino simultaneamente. Olha, vocês não vão lá na musculação, que o Ayrton Senna tá aqui treinando. Vocês não podem entrar lá. Você já sabe que não pode, mas agora. Foi a mesma coisa falar, vai. Aí foi, a moleque acabou o treino, pegaram, sumiram, pegaram o papel e voltaram lá, entraram. O Ayrton era uma coisa genial. Ele parou o treino dele, deu atenção pra todo mundo, tirou foto com a molecada. Ele era sensacional. O que ele era na pista, aquela competitividade dele, com as crianças, com as pessoas, era muito carinhoso, muito assim. Por isso que, né, a gente sofreu tanto quando aconteceu. Eu tinha foto com ele, ele virou uma vez pro meu irmão, você vai comigo lá pra praia tomar um negócio, meu irmão trabalhou na musculação lá, então ele era tão acessível, assim, e era um cara que eu falei, esse cara vai brilhar, aí o resto da história todo mundo já conhece.